Bom, gente, abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Eu não vou me demorar, mas eu quero deixar uma palavra com vocês nesta manhã que durante esses dias queimou no meu coração. Eu sou um apaixonado pela história e biografia do apóstolo Paulo. Eu frequentemente leio as epístolas de Paulo, e uma das epístolas é essa, uma das epístolas pastorais. Paulo escreveu 3 epístolas pastorais: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E deixe a sua Bíblia aberta, por favor, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que eu gostaria de ler essa epístola com você e refletir um pouco sobre o conselho de um pai para o filho, o conselho de um discipulador para o seu discípulo, o conselho de um professor para o seu aluno, o conselho de um apóstolo para alguém que depois se tornaria bispo da igreja de Éfeso. E por que esta carta ela faz todo o sentido para nós nesta manhã? Porque ela não só carrega uma mensagem inspiradora, mas o pano de fundo histórico é bem diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Não sei se você sabe, mas o primeiro escrito do Novo Testamento não foi Mateus, o livro de Mateus, mas foi primeiro aos Tessalonicenses. A primeira carta que Paulo escreve foi primeiro aos Tessalonicenses, quando ele estava em Corinto, lá pelos anos 50 depois de Cristo. Com certeza ele estava hospedado em um lugar muito diferente aonde ele escreve a sua última carta canônica. Com certeza era um ambiente muito diferente. Ele estava em Corinto, hospedado em algum lugar onde ele deveria ter o mínimo de conforto para escrever primeiro aos Tessalonicenses, sua primeira carta no ano 50. Agora, em que situação Paulo escreve os 4 capítulos de 2 Timóteo? Preste atenção que Paulo estava preso. E Paulo foi preso várias vezes. Se você contar 5 vezes além dessa. Só que, por exemplo, das outras vezes, ele foi solto. Inclusive, os 2 anos que ele ficou preso pela primeira vez em Roma, em uma casa que ele havia alugado, apesar de que estar preso nunca é confortável, mas ele tinha uma certa liberdade em estando preso aos soldados da guarda pretoriana. Ele tinha uma certa liberdade naquela casa que ele havia alugado para escrever, como ele escreveu aos Efésios, Colossenses, Filipenses e também para Filemão. Mas desta vez, era uma prisão marmetina, subterrânea, desconfortável à beça. Ele já não era novo, tão novo assim, tinha mais de 60 anos de idade. E por que Paulo estava preso? Na noite de 18 de julho de 64, Nero ateou fogo em Roma. Todos sabem que Nero era um estúpido, era um louco, imperador romano. E diz a história que durante 6 dias e 7 noites, parte da cidade de Roma foi destruída. Só ficou sem ser atingidos pelo fogo 2 bairros
de judeus e cristãos. Nero, então, aproveita ao ver que dois bairros dos judeus e dos cristãos não tinham sido alcançados, atingidos pelo fogo. Nero aproveita para transferir uma responsabilidade que era sua, porque quem havia ateado fogo em Roma foi ele. Ele aproveita para transferir essa responsabilidade para os cristãos, dizendo que foram os cristãos que atearam fogo em Roma. Isso entre o ano 62 e 65. Começa uma perseguição como talvez poucas vezes houve da igreja dos cristãos. Foi nesse tempo que os irmãos eram presos. O Coliseu ficava lotado para assistir um espetáculo: leões devorando gente. E muitas daquelas pessoas que eram lançadas na arena para serem comidas pelos leões eram os irmãos, por causa dessa perseguição promovida por Nero. Nero era tão louco que ele não só mandou prender os irmãos, mas ele prendia os irmãos em estacas, embebia com algo inflamável, à noite ateava fogo, para que com a luz fornecida por tochas humanas, ele recebesse os seus convidados para jogar com eles. Mas quem era o líder da igreja nesse tempo? O líder da igreja nesse tempo maior era Paulo. E Paulo está em Troade. E há uma caça agora para prender o maior líder da igreja, que era Paulo. E Paulo foi preso em Troade. Provavelmente quando ele estava na casa de Carpo. E ele é levado então agora para esta prisão. E aí, no capítulo de número 4, verso de número 9, no verso de número 6, ele diz assim: quanto a mim, Timóteo, ele está preso nessa prisão mamertina. Quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, aquele líquido que se jogava sobre o sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Se das outras vezes, Timóteo, eu escapei, desta vez eu não escaparei. Ele tem plena consciência de que ele vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser decapitado. E por que não crucificado, como foi naquele mesmo período Pedro? Porque ele era cidadão romano. E por ser cidadão romano, ele tinha um tratamento diferenciado ao ser condenado. Nesse caso, decapitação. E Paulo então escreve essa carta, e é uma das coisas que me impressiona, à sombra, ou por que não dizer, tempos antes da sua partida, da sua decapitação, consciente de que o tempo da sua partida era chegado, consciente de que não restava muito mais tempo para ele. Ele então começa a escrever aquilo, um texto que na verdade não é uma simples carta, é a mais pessoal de todas, mas é um testamento, é o passar do bastão para alguém que daria continuidade àquilo que até então ele estava fazendo. E aí ele passa esse bastão para quem? Para Filemão? Não. Para quem? Para Tito? Não. Para Silas ou Lucas? Não. Quem Paulo escolhe
para passar esse bastão, para dar continuidade àquilo que ele vinha fazendo até então. Ele escolhe o jovem Timóteo. Timóteo significa aquele que honra a Deus. E essa relação de Paulo com Timóteo é muito interessante. Timóteo, filho de Eunice judia, sua avó judia, seu pai grego. Então, Timóteo é educado dentro de uma família disfuncional. Um pai grego, uma mãe judia. Não se sabe se o pai dele estava vivo ou não na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo passa por Listra. Mas o certo é que Timóteo tinha talvez 13 anos de idade, quando na primeira viagem missionária, Paulo passa por sua cidade. Paulo prega, Paulo é apedrejado, é arrastado para fora, e alguns dizem que ele não foi arrastado quase morto. Alguns estudiosos dizem que ele foi arrastado morto, e ele experimentou para o lado de fora uma ressurreição. O certo é que Eunice e Loide são impactadas com o testemunho de Paulo, e é nesse tempo, com 13 anos de idade, que Timóteo se converte. 6 anos depois, Timóteo Listra recebe novamente Paulo. E nessa segunda viagem missionária de Paulo, ele passa um tempo em Listra, conversa com Eunice, conversa com Loide, sua avó, conversa com a igreja ali estabelecida. E agora, aquele pré-adolescente que havia se convertido, ao ouvir Paulo na sua primeira viagem missionária, que passava por Listra, já não tem mais 13 anos, agora ele tem aproximadamente 20 anos. E ao conversar com a igreja de Listra, os irmãos, isso está em Atos capítulo 16, os irmãos recomendam para Paulo Timóteo. E Timóteo tem uma reputação muito interessante, porque o seu testemunho não só é dado em Listra, mas como vai para além da sua própria cidade, em Icônio também. Timóteo tem uma reputação irrepreensível. E aí Paulo precisa de alguém para que ocupe o lugar de João Marcos, sobrinho de Barnabé, que ele dispensou. E aí ele chama Timóteo para fazer parte da sua equipe missionária. E é a partir daí que Timóteo começa a ser discipulado, começa a ser mentoreado pelo grande apóstolo Paulo. Calcula-se que Timóteo andou com Paulo aproximadamente 15 anos. Como eu gostaria de ter este privilégio de andar ao lado de um apóstolo Paulo durante 15 anos. Timóteo, ele alcança no coração de Paulo uma posição de alta respeitabilidade. Só para que vocês tenham uma noção, Paulo cita o nome de Timóteo em 12 epístolas, e ele escreveu 13, porque Hebreus não se tem certeza que é uma epístola paulina ou não. Paulo escreveu 13 epístolas, que temos certeza que são deles. Paulo cita Timóteo em todas elas, menos aos Gálatas. 24 vezes o nome de Timóteo
é citado no Novo Testamento. E é interessante que Timóteo, em função de quem ele era, da sua reputação, do seu comprometimento, ele se tornou, dentre todos, o cooperador mais solicitado por Paulo para grandes missões que tinha a ver com a obra missionária e com a assistência às igrejas que Paulo ia fundando. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele chega a dizer para aquela igreja, vou retraduzir o texto: eu tenho muita gente boa que coopera comigo, porém igual a Timóteo nenhum. Eu tenho muita gente séria que trabalha comigo, mas Timóteo é muito especial. E agora Paulo está perto de ser conduzido para fora da cidade e receber sobre o seu pescoço a espada de Nero. E a pergunta que fica é: para quem Paulo passa esse bastão? Ele não escolhe um ancião, como era costume da época. Para ser bispo tinha que ter no mínimo 50 anos de idade. Ele não escolhe Lucas, o médico amado que o acompanhava e que escreveu o evangelho que leva o seu nome, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E por que eu digo que Timóteo, de certa forma, é uma ironia divina e é um dos improváveis da Bíblia? Por quê? Porque quando você lê sobre Timóteo, fica muito claro nos escritos de Paulo, que na concepção talvez da maioria dos bispos daquela época, Timóteo não poderia ser eleito para ser bispo de Éfeso, que ele foi durante 15 anos, com 35 anos de idade. Então ele era muito jovem. Por isso Paulo, ao escrever 1 Timóteo capítulo 4 verso 12, diz: Timóteo, que ninguém despreze você por você não ter idade, mas seja o padrão dos fiéis. Segundo, ele era um improvável, porque 1 Timóteo 5,23, Paulo diz: não tome apenas água, tome água com um pouco de vinho, para que você então melhore sua saúde. Por quê? Porque ele tinha um problema, e em função do seu problema, com frequência, ele ficava doente, com frequência. E não bastando ser muito jovem, frequentemente estando enfermo, Timóteo também era muito tímido. Paulo deu uma missão difícil para ele, lá na igreja de Corinto. Ele precisou mandar uma carta dizendo para os líderes: olha, por favor, deixa Timóteo bem à vontade, senão não vai sair nada, senão ele não vai conseguir fazer o que eu pedi que ele fizesse. Então ele era de temperamento introvertido, de temperamento tímido. Inclusive, quando Paulo escreve 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 7, ele diz: Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Há esperança para você, moça. Há esperança para você, rapaz. Se Deus chamou Timóteo, se Deus capacitou Timóteo, se Deus enviou Timóteo, se Deus levantou Timóteo para receber do maior bandeirante do Evangelho o bastão para que ele desse continuidade ao que Paulo estava fazendo, significa que Deus não precisa de super-homens. Sabe por quê? Porque Deus é quem capacita, Deus é quem inspira, Deus é quem unge, Deus é quem chama, Deus é quem envia, e Deus é quem patrocina os enviados. Quando eu olho para vocês, sabe quem eu vejo?
Timóteo. Eu estava orando hoje pela manhã, o Espírito Santo disse no meu coração: eu estou levantando um exército de Timóteos que vão fazer a diferença nesse tempo e nessa geração. E eu me entendo que nesta manhã, as palavras que Deus colocou no coração para Timóteo, que daria continuidade àquilo que ele vinha fazendo até ali, são as mesmas palavras que Deus quer plantar no seu coração hoje. Preste atenção, quando você lê 2 Timóteo, você aprende como começar e você aprende como terminar. E é interessante, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A arte de terminar é muito melhor do que a arte de começar. E como é que esse gigante termina? Ele termina assim: combati o bom combate. Ele está preso, ele está encarcerado, ele sabe que vai ser decapitado, mas olha o que ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a essência, não me perdi no caminho. Agora, guardei a fé, agora só me resta a coroa, a coroa, a coroa, a coroa. Talvez uma das perguntas que eu faria para Paulo se ele estivesse aqui: Paulo, quais os conselhos que você daria a nós para começar bem e terminar como você terminou? Um jovem pastor perguntou para o Cícero Canuto de Lima, que foi um dos apóstolos da Assembleia de Deus no Brasil. Ele chegou assim para o velho Cícero Canuto de Lima e perguntou: pastor Cícero, o que eu faço para chegar aonde o senhor chegou? Ele disse: é simples, meu filho. Passe por onde eu passei, que você vai chegar aonde eu cheguei. Porque muita gente quer chegar aonde Paulo chegou, mas não quer passar por onde Paulo passou. Agora veja o que Paulo diz para Timóteo. Verso de número 2 do capítulo 1. Ao amado filho Timóteo. Paulo diria para todos nós: tenha um pai espiritual. Tenha um mentor espiritual. Loide discipula Eunice e as duas discipulam Timóteo, e em seguida Paulo assume esse discipulado. E é interessante que em 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 10, verso de número 14: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aí, no verso 10, ele diz: tu porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Não basta ter um mentor, você precisa ter um mentor cuja vida sirva para você em todos os aspectos de inspiração. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é o seu pai espiritual? Quem é o seu mentor? Quem é o seu discipulador? Em
quem você se inspira? Nós estamos num processo de modelagem permanentemente. E eu preciso, você precisa, nós precisamos sempre estar olhando para alguém que seja para nós uma inspiração. Quando Timóteo olha para Paulo, Paulo o inspira. E Paulo lembra: olha, permanece naquilo que você aprendeu e saiba de quem você aprendeu. Agora preste atenção. Permanece naquilo que aprendeste. Paulo diria para nós, se nós perguntássemos para ele: o que você viu em Timóteo para dar a ele tão grande responsabilidade de dar continuidade àquilo que você começou, ou que você fez até aqui? Ele diria: quando eu passei por Listra, a igreja recomendou Timóteo, falando para mim da sua reputação. Qual é a reputação onde você estuda? Qual é a sua reputação onde você estuda? A sua sala de aula te recomendaria para o apóstolo Paulo como Timóteo? Qual é a sua reputação aonde você trabalha? Os teus colegas de trabalho te recomendaria para o apóstolo Paulo, como aconteceu em Listra em relação a Timóteo? Qual é a sua reputação dentro da sua própria família? Qual é o teu conceito diante dos teus pais, dos teus irmãos? Qual é a tua reputação diante da igreja que você serve? Qual é o teu testemunho? Será que você seria um dos escolhidos para ser o Timóteo desta geração, porque você é bem recomendado? Qual é o seu testemunho? Timóteo, diria Paulo, a igreja de Listra o recomendou por causa do seu testemunho. Segundo, Paulo diria: sabe por que eu escolhi Timóteo? Porque além da reputação que tem a ver com caráter e integridade, Timóteo é um menino que tem um coração ensinável. Outro dia uma menina me perguntou: o que faço para ser uma grande esposa? Eu disse: tenha um coração ensinável. Um rapaz me perguntou: o que faço para ser um grande marido? Tenha um coração ensinável. O que faço para ser um grande líder? Tenha um coração ensinável. Porque quem tem um coração ensinável venceu o orgulho, a petulância, a arrogância, a prepotência. O grande problema de alguns, por exemplo, o Ney está conosco aqui, e o Ney foi para o seminário, e eu disse: Ney, você vai para o seminário, mas vá com o coração vacinado, porque a tendência na maioria das vezes, na vida daqueles que começam a estudar teologia, é pensar que sabe mais do que o pastor, sabe mais do que o conselho, sabe mais do que todos na igreja, e na cabeça dele está tudo errado e só ele está certo. Está errado o louvor, está errada a liturgia, está errada a interpretação do texto, está errada a forma como o pastor administra a igreja. Amados, preste atenção, eu vou dar um conselho para vocês, e esse conselho eu dei até pro Davi Lago outro dia. Eu não tenho dúvida, aqui estão os futuros senadores desta nação, cheios do Espírito Santo. Aqui estão os futuros empresários dessa nação, cheios do Espírito Santo. Aqui estão os futuros professores universitários dessa nação, cheios do Espírito Santo.
Aqui estão os futuros promotores de justiça dessa nação, cheios do Espírito Santo. Aqui estão os futuros profissionais liberais dessa nação, cheios do Espírito Santo. Deus vai te levar muito longe. Deus vai erguer o seu nome. Deus vai fazer você conhecido, como está fazendo muitos aqui. Só vou lhe dar um conselho: quanto mais Deus te elevar, mais humilde seja para aprender. Porque quem não se assenta para ouvir, não tem autoridade para se levantar e falar. Disse Ray Kroc, o idealizador da marca McDonald's. Sabe o que ele disse? Quem se acha tão maduro que não precisa mais sentar para ouvir a fim de aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Presta atenção. Você está verde ainda? Ou você já se considera uma obra acabada? Quase um vice-deus. Um arcanjo em estado de glória. Timóteo. Tinha um coração ensinável. Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Olha o que Paulo diz no verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Fingimento, no original, tem a ver com hipocrisia. Paulo estava dizendo: você não é um ator na casa de Deus. Sua espiritualidade não é uma coreografia ensaiada. Você não se esconde atrás de uma máscara. Você não é um ator na casa de Deus. Não há fingimento na tua fé, não há fingimento no seu comportamento. Você é o que é. Você é verdade. Você é autêntico, você é verdadeiro. Não há fingimento na sua maneira cristã de ser. Dá para você entender porque Paulo escolheu Timóteo. Agora preste atenção no capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Não pode parar em você. Não seja como o mar morto, Timóteo. Seja como o mar da Galileia. Não pode parar em você. Você precisa passar isso para outros. E também idôneos para instruir a outros. Aí Paulo usa muitas figuras nessa carta. E se nós perguntássemos novamente para Paulo: o que é necessário para terminar, Paulo, tão bem como você terminou? Vamos ler. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Não seja apenas um soldado, seja um bom soldado. E ele continua: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, o seu alvo, o seu foco é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo está dizendo o seguinte: antes de se preocupar em agradar a todos, agrade aquele que o alistou. E para você agradar aquele que o alistou, talvez você vai ter que desagradar muita gente. Menina, para agradar aquele que o alistou, talvez você terá que desagradar o seu próprio namorado. Para você agradar aquele que o alistou, talvez você tenha que desagradar sua namorada. Para agradar aquele que o alistou, você vai ter que frustrar o seu grupo de amigos. Agradar
aquele que nos alistou implica muitas vezes em desagradar aqueles que não estão envolvidos na missão, na obra, no chamado, no projeto de igreja. Aí eu quero ler também o verso de número 15. Aí Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Na era do Facebook, na era do Instagram, na era do WhatsApp, na era do YouTube, na era das redes sociais, há uma grande preocupação da maioria de ser aprovado por todos, sem se preocupar se Deus está aprovando. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: procura apresentar-te a Deus. Em outras palavras, antes de ser aplaudido pelos homens, seja aplaudido por Deus. Antes de ser aplaudido pelos homens, seja aplaudido por Deus. Será que Deus está te aprovando? Será que Deus está me aprovando? Ele continua: seu foco tem que ser agradar aquele que eu estou. Aí ele chama a figura do atleta, e ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olhe para cá, por favor. Não seja malandro na competição. Não queira dar um desperto. Não queira transgredir as normas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você não respeitar as normas da competição, você pode até chegar na frente, mas você não vai ser coroado. Na casa de Deus, no reino de Deus, na presença de Deus, não pega malandragem. Porque Deus te conhece aonde ninguém mais te conhece. Deus te vê aonde ninguém mais te vê. Interessante que um casal foi namorar debaixo de uma árvore. E eles estavam dando uns amassos interessantes. E o fogo começou a pegar. De repente aparece aquele pássaro chamado Bem-te-vi. E começou a cantar: Bem-te-vi, Bem-te-vi, Bem-te-vi. Aí eles foram para um outro lugar, jogaram pedra no pássaro. E quando eles estão dando a massa, agora deitados na grama, o pássaro senta de novo próximo: Bem-te-vi, Bem-te-vi. Aí eles mudaram de lugar e o pássaro de novo: Bem-te-vi. Não tem jeito, dos olhos de Deus ninguém escapa. Aqui ou você é ou você não é. E aí o que Paulo diz para Timóteo em 2 Timóteo 2, verso de número 21: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E Paulo diz: ora, numa grande casa há somente utensílio de ouro, prata, não há somente utensílio de ouro e prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Ou seja, vasilhas para os momentos nobres da casa e vasilhas aonde se colocava o lixo da casa. Paulo está dizendo: na grande casa não tem somente utensílio de ouro, prata, madeira, barro. Não tem só de... Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Paulo está dizendo: você quer chegar aonde eu cheguei e terminar como eu terminei? Não seja um vaso de desonra na grande casa, seja um vaso de honra. Deus usa vasos pequenos, mas Deus não usa vasos sujos. Nesta manhã Deus está à procura de vasos de honra,
para ser usado em toda boa obra. Se vocês me entendem, digam amém. Olhem todos para cá. Eu estou terminando. Eu estava lendo um pouquinho sobre como Paulo morreu. Ele foi levado para o lado de fora da cidade, colocado de joelho. Deixaram ele fazer a última oração. E a espada desceu sobre o seu pescoço. Como Timóteo morreu? Conta-se que na cidade de Éfeso, ele se interpôs em um movimento que ele se sentiu ofendido na sua fé, santidade e compromisso com o Evangelho. O perseguiram e o apedrejaram até a morte. O que me impressiona na profundidade do comprometimento destes homens é que eles estavam dispostos a sofrer em favor do Evangelho, ainda que isso lhe custasse a morte. Quase todos os apóstolos terminaram como mártires. Os profetas, como Isaías, foi cerrado ao meio. Um dos pais da igreja, Policarpo, morreu em praça pública, sendo queimado. E aí eu fiquei me perguntando, qual é o nível da profundidade do nosso compromisso? Deus não quer pessoas como Alexandre o Latueiro, como Demas. Deus está em busca de gente como Timóteo, que esteja disposto a pagar o preço que for necessário para assumir esse bastão da geração que está passando e para dar continuidade, sem corromper o conteúdo doutrinário do Evangelho, e estar disposto a morrer por isso se for necessário. E aí eu estou me lembrando de uma conversa que eu tive com um dos homens que eu mais admiro, pastor Abe Uber. Ele tinha chegado de uma conferência que ele foi em algum país muçulmano, com pastores, e ele me contou de um fato que aconteceu em uma igreja. Um jovem, neste país muçulmano, se converteu ao Evangelho. E lá funciona assim: se converte o muçulmano, é discipulado, e quando entende que está preparado para ser batizado, tem que anunciar para a família que está rompendo definitivamente com o islamismo. E isto significa assinar a própria sentença de morte. Esse jovem foi discipulado, e quando chegou o momento em que ele entendeu que estava pronto, ele chegou no pastor e disse: estou pronto, quero ser batizado, no próximo batismo estou pronto. O pastor disse para ele: você tem consciência de que no momento em que você anunciar para os seus pais que você vai se batizar e está rompendo completamente com o islamismo, você pode morrer, você pode ser morto pela sua própria família? Você tem consciência? Ele disse: eu estou pronto. Eu estou pronto. Então fala para o teu pai, e você vai participar do próximo batismo. Ele chegou para o pai, marcou um horário e disse: pai, como o senhor sabe, eu estou frequentando aquela igreja dos evangélicos, dos cristãos,
E eu vim apenas informar o senhor de que no próximo batismo eu vou me batizar. Isso significa que definitivamente eu não sou mais muçulmano, eu sou de Jesus agora. Ele pensou que o pai ia reagir agressivamente, bater na mesa: você está louco, você vai morrer. O pai olha com um olhar sereno para ele e diz: que bom, meu filho, que você vai se batizar. Inclusive eu estou pensando em ir no seu batismo. Ele disse: estranho, o que está acontecendo, pai? Sério? O senhor vai no meu batismo? Deixa eu te contar, filho. Desde o dia em que você começou a ir nesta igreja, eu coloco na sua comida, todos os dias, veneno suficiente para matar um elefante. E em vez de você morrer, cada dia você está mais saudável. O seu Deus existe. Quem aqui quer se levantar diante de Deus e vir aqui no altar para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser o Timóteo desta geração? Saia do seu lugar, pode vir aqui na frente. Se você quer vir aqui na frente: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser o Timóteo desta geração. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu não quero viver sem significado na tua presença, na tua casa. Eu quero ser o Timóteo desta geração.